dia, irmãos. Nessa manhã de domingo, dia do Senhor, antes de participarmos da nossa escola bíblica dominical especial em comemoração ao 503 anos da Reforma Protestante do século XVI, hoje, às 10 horas da manhã, quero trazer a todos essa nova série de devocionais diárias intitulada A Sabedoria para o Nosso Dia a Dia. Série essa baseada nos provérbios do rei Salomão. Quero hoje desenvolver o tema A Sabedoria que provém dos erros. Quero ler Provérbios capítulo 1, versos de 1 a 4, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, da justiça, do juízo e da equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O livro de Provérbios é um dos grandes presentes de Deus para os seus filhos, além de conter suas instruções, como todo o restante das Escrituras Sagradas. Esse livro, Provérbios, se destaca por abordar os aspectos mais diversos do cotidiano das pessoas, desde o objeto da sua fé e a natureza dos seus valores, e até os pormenores do dia a dia, que muitas vezes são desconsiderados como importantes fontes de fidelidade ou de rebeldia em cada um de nós. A autoria do livro é dita logo de início com a frase: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão, de fato, é o autor da grande maioria dos capítulos do livro de Provérbios, apesar de haver porções que o rei de Israel colecionou a partir de ditos de Agur, no caso, capítulo 30, de Lemuel, no caso, o capítulo 31, e de outros sábios da sua época, como os capítulos compreendidos entre o 22 e o 24. Mesmo tendo nascido na mente e na experiência de terceiros, a coleção que Salomão faz desses ditos, ou a coleção de seus ditos por outros, torna o conjunto de toda a obra de sua pena e, em especial, de seu interesse no sentido de transmitir e ensinar sabedoria a todos nós. Salomão não começa de cara a listar os provérbios sábios que forjou ao longo de seu reinado, mas aproveita os 9 primeiros capítulos para dar instruções, nas quais ele desenvolve pensamentos mais longos, argumentando a respeito deles. O início desse trecho é justamente para explicar a razão e a importância dos conselhos sábios, dos quais Salomão explica que ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Significa
que a experiência pessoal não é a única fonte de conhecimento, de modo que é possível aprender principalmente com os erros de outras pessoas, sem ter de passar por eles e sofrer suas consequências, como esses que erraram sofreram. Quem faz isso experimenta a sabedoria. Assim, muitos ensinos sábios são transmitidos, alguns deles repetidamente, a fim de o ouvinte compreender as palavras que dão entendimento e, ao invés de apenas acumular conhecimento, colocar esses ensinos em prática no seu dia a dia. Sendo assim, o objetivo de quem escreve o livro, na visão de um professor e de um conselheiro, não é apenas acadêmico ou puramente intelectual, mas ensinar às pessoas que desejam ser sábias e servir a Deus com retidão, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, requisitos fundamentais para a comunhão e o serviço ao Senhor. Precisamos de sabedoria para contornar os erros em nossa caminhada, para nos desviar dos erros em nossa caminhada. Por isso, leve muito a sério as palavras da palavra de Deus, as palavras do rei Salomão, as palavras de Provérbios e de toda a Bíblia, pois por mais que os homens insistem em fazer um elevado juízo de si mesmo, não há homens sábios que não se sujeita à direção de Deus e aos seus ensinamentos. Que todos nós tenhamos um ótimo domingo. Em nome de Jesus. Amém.